Você já parou para pensar que o seu próprio corpo pode estar traindo você? Que o envelhecimento, essa jornada natural que todos enfrentamos, pode estar sendo acelerado por um único e fatal erro que você comete todos os dias? Seus pais, seus avós, talvez até você mesmo, eles não envelheceram, eles foram roubados. Roubados da vitalidade, da alegria, da memória. E hoje, eu vou te contar o segredo que eu descobri tarde demais e os 5 segredos que poderiam ter salvado a vida do meu pai. Antes que eu comece, se essa história te tocar de alguma forma, curta esse vídeo e se inscreva no canal. Isso é muito importante para que essa mensagem chegue a mais pessoas que precisam. E me diga aqui nos comentários, de qual cidade você está nos assistindo? No final, se você achar que alguém precisa ouvir isso, compartilhe este vídeo. Meu pai era um carvalho, um homem forte, de riso fácil, que nunca parava quieto. Lembro-me do cheiro de terra nas mãos dele, depois de passar a tarde cuidando do nosso jardim. Ele plantava flores e plantava sonhos na gente. Aos 60 anos, ele ainda subia na escada para pintar o telhado. Eu pensava, meu pai é indestrutível. Mas o tempo tem uma forma cruel de nos provar o contrário. O que eu não percebi, e o que a maioria de nós não percebe, é que o envelhecimento não é uma linha reta. Ele vem em ondas. E para o meu pai, a onda veio como uma maré alta, arrastando tudo. Começou sutilmente. Pequenos esquecimentos. A chave que ele guardava sempre no mesmo lugar de repente sumia. O nome de um vizinho que ele conhecia há 30 anos, ele não conseguia mais pronunciar. O sorriso dele foi se apagando. Aquele brilho nos olhos que eu tanto amava foi substituído por uma tristeza silenciosa, um tipo de desespero que não se pode expressar em palavras. Era como se a alma dele estivesse presa dentro de um corpo que estava se desfazendo, se esfarelando diante dos meus olhos. Eu me lembro de uma tarde, quando fui visitá-lo. Encontrei-o sentado na varanda, olhando para o jardim que ele tanto amava. Não havia mais flores, apenas mato. Aquele cheiro de terra fértil que me marcou a infância foi substituído pelo cheiro de abandono, de mofo. Ele não falou nada, apenas olhou para mim, com um olhar que implorava por socorro. Um olhar que dizia, eu não sou mais eu perdi a mim mesmo em algum lugar no caminho. O que ninguém vê são as pequenas batalhas diárias, a frustração de não conseguir abotoar a própria camisa, o constrangimento de perguntar a mesma coisa 2 vezes, a solidão que nasce quando o mundo parece avançar rápido demais e você fica para trás. Eu vi meu pai tentando esconder isso de mim. Ele sorria, mas o sorriso não chegava aos olhos. Ele dizia que estava bem, mas eu ouvia seus passos lentos e pesados no corredor durante a noite. Era como se ele estivesse perdendo a guerra para o tempo, um dia de cada vez, e a cada derrota, uma parte de quem ele era se apagava para sempre. Fomos a dezenas de médicos. Os diagnósticos eram sempre os mesmos. É a idade. É o início de uma demência. É preciso aceitar o processo natural. A cada visita, mais uma caixa de remédios era adicionada. Remédios para a memória, para a dor nas articulações, para dormir, para a pressão. Eles tratavam os sintomas, mas nenhum deles se preocupava com a raiz do problema. A medicina moderna estava tratando um incêndio com um conta-gotas, quando o que precisava era encontrar a faísca. O meu erro foi aceitar a resposta fácil, o diagnóstico incompleto, e o erro deles foi não enxergar a guerra silenciosa que meu pai estava perdendo. Naquela época, eu procurei respostas em todos os lugares. Mas eu o encontrei. Não em um artigo científico, mas em um livro antigo, empoeirado, que meu pai guardava em sua estante. Um livro sobre a sabedoria dos nossos ancestrais.
E ali, nas entrelinhas, eu descobri o erro fatal que está acelerando o envelhecimento de milhões de pessoas no mundo todo. O erro não está na idade. O erro fatal está na inflamação silenciosa. Não é aquela inflamação que você vê com dor e inchaço. É uma guerra invisível dentro do seu corpo. Células de defesa atacando suas próprias células, enfraquecendo seus órgãos, roubando sua energia, destruindo sua memória. É uma casa pegando fogo por dentro e você nem se dá conta. Seu corpo, dia após dia, se desfazendo, de dentro para fora. Essa inflamação silenciosa é a verdadeira raiz de quase todos os problemas do envelhecimento. A perda de memória, a fragilidade muscular, as dores nas articulações, a pele flácida e sem vida. É um fogo lento que queima a sua juventude e a sua vitalidade. E o pior, a maioria dos médicos nem sequer olha para isso. Mas o livro do meu pai não revelou apenas o problema. Ele me deu a chave para a solução. Os 5 segredos que, se eu tivesse descoberto antes, poderiam ter dado a ele mais anos de vida, mais anos de alegria. O primeiro segredo é o poder dos alimentos. Não é sobre dietas restritivas, mas sobre o que você coloca na sua mesa. Vegetais de folhas escuras, frutas vermelhas, peixes gordurosos. São o exército que combate a inflamação. São o combustível que apaga o fogo. O segundo segredo é o movimento e não o exercício. Caminhar 20 minutos por dia, alongar-se pela manhã, dançar na sala de casa. O movimento é a água que circula pelo seu corpo, levando os nutrientes e limpando as impurezas. O terceiro segredo, e o mais difícil, é o sono. A maioria de nós não dorme, desmaia. E é no sono profundo que o corpo se reconstrói, que a inflamação é controlada, que a memória se consolida. O sono é o nosso maior aliado na luta contra o envelhecimento. O quarto segredo é o propósito. Aqueles que têm um motivo para acordar de manhã, um hobby, um projeto, uma paixão, eles não envelhecem. Eles florescem. E o quinto segredo é um segredo que estava escondido, que a ciência moderna está apenas começando a entender. E foi ele que mudou a vida do meu pai. O livro do meu pai mencionava uma substância, uma molécula que os nossos ancestrais conheciam e usavam para manter a vitalidade. Uma substância capaz de penetrar nas células e reverter a inflamação silenciosa de dentro para fora. Na época, eu procurei por todos os lados, mas parecia algo impossível. Foi só depois de muita pesquisa, de noites sem dormir, que eu encontrei algo que continha essa substância. Algo que combinava a sabedoria ancestral com a tecnologia de hoje. Eu encontrei um suplemento natural que tinha o poder de ativar a produção de energia nas células, de proteger o cérebro da degeneração, de dar ao corpo a capacidade de se regenerar. No começo, meu pai hesitou, mas ele não tinha mais nada a perder. E, de repente, a mudança começou. Sua pele, antes flácida e sem vida, começou a ter um novo brilho. Seus passos, antes arrastados, se tornaram mais firmes, mas o mais importante, o brilho nos olhos dele voltou. Aquele sorriso que eu tanto amava, ele voltou, e junto com ele, a memória, a alegria. Ele voltou a ser o Carvalho que eu conhecia, o homem que plantava flores e sonhos. A verdade é que o envelhecimento não é uma doença. Mas a maneira como o nosso corpo reage ao tempo pode se tornar uma. O meu pai provou que é possível lutar e vencer essa batalha silenciosa. Ele nos mostrou que a dignidade não se perde com a idade, mas com a perda da vitalidade. Que o sorriso não desaparece, ele apenas se esconde atrás de uma camada de cansaço e dor. E que, com o conhecimento certo, é possível desenterrar essa vitalidade e trazer a luz de volta. A história dele não é sobre um milagre, mas sobre a coragem de procurar uma resposta, quando todos diziam que não havia mais esperança.
Hoje, quando eu olho para o meu pai e o vejo brincando com meu filho no jardim, eu vejo que o seu legado não é apenas o jardim que ele plantou, mas a vida que ele recuperou. Eu entendo que a maior riqueza de um homem não é o que ele acumula, mas a sua capacidade de viver plenamente, de sorrir de verdade, de sentir cada momento. O envelhecimento não precisa ser uma sentença. Pode ser uma oportunidade de redescobrir o prazer de estar vivo. A sua jornada, a sua luta me ensinou que há esperança e que o erro fatal que está nos roubando a vitalidade pode ser revertido. Se você conhece alguém que precisa ouvir isso, envie esse vídeo. Essa história não apareceu para você à toa. Ela é um sinal, um alerta. Clique no link abaixo e veja com seus próprios olhos o que transformou a vida do meu pai, o que trouxe de volta a esperança para a nossa família. Não perca a sua vitalidade, não perca a si mesmo. Recupere o tempo que o envelhecimento tentou roubar de você.